Marte, conhecido como o planeta vermelho, é um dos corpos celestes mais fascinantes do nosso sistema solar. É o quarto planeta a partir do Sol e o segundo mais próximo da Terra. Seu nome vem do deus romano da guerra, e isso não é por acaso. Com sua paisagem desértica, clima gelado e atmosfera fina, Marte parece um mundo árido e inóspito, mas está cheio de mistérios que despertam a curiosidade dos cientistas e exploradores espaciais. O que torna Marte tão interessante? Para começar, ele é o planeta mais parecido com a Terra, o que o torna um alvo importante para futuras missões de exploração e até mesmo para uma possível colonização. Sua cor vermelha característica vem do óxido de ferro, ferrugem, presente em sua superfície, que se espalha por vastas planícies e montanhas. Marte tem cerca de metade do tamanho da Terra, com um diâmetro de aproximadamente 6.779 quilômetros. Ele está, em média, a 225 milhões de quilômetros de distância do Sol. A superfície de Marte é composta por vastas planícies, montanhas e vales. O planeta tem algumas das maiores formações geológicas do Sistema Solar, como o Monte Olimpo, o maior vulcão conhecido, e o Vale Marineris, um cânion gigantesco que é mais longo e profundo que o Grand Canyon da Terra. A atmosfera de Marte é muito fina e composta principalmente por dióxido de carbono, com uma pequena quantidade de nitrogênio e argônio. Como resultado, a pressão atmosférica na superfície é muito baixa, o que torna Marte um lugar frio e árido. As temperaturas podem variar drasticamente, com médias em torno de menos 60 graus Celsius, mas podendo atingir até menos 125 graus Celsius nas regiões polares no inverno. Apesar de Marte ser hoje um planeta seco e frio, há evidências de que no passado ele teve água em estado líquido. Existem sinais de antigos leitos de rios e grandes crateras que podem ter sido causadas por impactos de meteoritos. Atualmente, Marte tem água principalmente na forma de gelo, nas calotas polares e em alguns depósitos subterrâneos. Marte possui duas pequenas luas, Phobos e Deimos, que são irregulares em forma e muito menores que a nossa Lua. Phobos é a maior e mais próxima do planeta. Seu nome vem da mitologia grega, onde Phobos é o deus do medo, uma das figuras que acompanhavam o deus da guerra, Ares, que também é associado a Marte. É uma lua relativamente pequena e tem uma forma irregular, com dimensões de cerca de 22 quilômetros. Isso a torna muito menor que a nossa Lua e outras luas do Sistema Solar. Ela é apenas um pouco maior que a maior cratera de impacto da Terra. Phobos está extremamente próxima de Marte, orbitando a uma distância de apenas cerca de 6.000 quilômetros da superfície do planeta, o que é muito mais perto do que qualquer lua da Terra em relação ao nosso planeta. De fato, Phobos faz uma órbita completa em apenas cerca de 7 horas e 39 minutos, o que significa que ele se move mais rápido que Marte gira sobre seu próprio eixo. Acredita-se que Phobos tenha sido capturada pela gravidade de Marte, possivelmente vindo do cinturão de asteroides ou de uma região mais distante do Sistema Solar. Sua forma irregular e sua composição, que se assemelha a asteroides, reforçam essa teoria. É composta principalmente de rochas e material poroso, com uma superfície cheia de crateras, o que indica que foi atingida por muitos impactos ao longo de sua história. Phobos está em uma órbita muito próxima de Marte. Com o tempo, a Lua está se aproximando cada vez mais do planeta. Estima-se que, em cerca de 50 milhões de anos, Phobos se aproximará tanto de Marte que sua órbita não será mais estável e ele pode se despedaçar, formando um anel ao redor de Marte. Alternativamente, Phobos pode colidir com o planeta ou se desintegrar devido à gravidade de Marte. Deimos é a menor, situada além de Phobos, a outra lua de Marte. Assim como Phobos, Deimos é uma lua irregular e possui características que a tornam única e misteriosa. Seu nome vem do deus grego Deimos,
irmão de Fobos, que também era associado ao medo, representando o pânico e a aterrorizante companhia do deus da guerra, Ares, ou Marte na mitologia romana. Deimos é muito menor que Fobos, com um diâmetro de cerca de 12,4 km em seu ponto mais largo. Sua forma é altamente irregular, lembrando mais um asteroide do que uma lua esférica. A Lua é composta por rochas e material poroso, o que sugere que, como Fobos, pode ser um asteroide capturado pela gravidade de Marte. Deimos está mais distante de Marte, a cerca de 20.000 quilômetros da superfície do planeta, o que é aproximadamente 4 vezes mais distante que Fobos. Sua órbita é muito mais lenta que a de Fobos, levando cerca de 30,3 horas para completar uma volta ao redor de Marte. Diferentemente de Fobos, que está se aproximando gradualmente de Marte e poderá colidir ou se desintegrar em algum momento no futuro, Deimos está se afastando lentamente de Marte. Isso ocorre porque a interação gravitacional entre Deimos e Marte faz com que sua órbita se amplie ao longo do tempo. Em bilhões de anos, isso pode resultar em uma órbita mais estável, mas, por enquanto, não há previsões de um destino catastrófico para Deimos. O Monte Olimpo é o maior vulcão e a maior montanha do Sistema Solar. Ele se destaca por sua imensa altura, com cerca de 22,5 km de altitude, o que é quase 3 vezes a altura do Monte Everest, a montanha mais alta da Terra. Sua base tem um diâmetro de cerca de 600 km, o que o torna imenso em proporções. O Monte Olimpo é quase 3 vezes mais alto que o Monte Everest. Se o Monte Olimpo fosse transportado para a Terra, ele se estenderia bem além da altura do Everest, e sua base ficaria consideravelmente mais larga. A borda do vulcão é muito inclinada, com uma escarpa de até 6 km de altura, que é uma característica impressionante de sua formação. No topo, o Monte Olimpo tem uma grande caldeira, formada por um colapso de material após uma série de erupções vulcânicas, e ela pode ter um diâmetro de 80 km. Acredita-se que o vulcão tenha se formado devido à atividade vulcânica prolongada e intensa, com pouca movimentação das placas tectônicas, o que permitiu que ele crescesse ao longo de bilhões de anos. Como Marte não tem placas tectônicas ativas como a Terra, o vulcão teve a oportunidade de crescer por um longo período de tempo sem interrupção. A gravidade em Marte é cerca de 38% da gravidade terrestre, o que também ajuda na formação de estruturas tão grandes como o Monte Olimpo, já que a gravidade mais baixa permite que montanhas e vulcões cresçam mais do que na Terra. Esse gigante vulcânico é um dos muitos aspectos fascinantes de Marte, destacando-se como uma das maiores formações naturais do Sistema Solar. O Vale Marineris é um gigantesco sistema de cânions, um dos maiores e mais impressionantes acidentes geográficos do planeta. Ele é frequentemente comparado ao Grand Canyon da Terra, mas é muito maior em escala. O Vale Marineris se estende por cerca de 4.000 quilômetros de comprimento, o que é equivalente a atravessar os Estados Unidos de costa a costa. Sua largura varia entre 200 km e 500 km, dependendo da região. A profundidade do vale atinge até 7 km, o que é mais profundo que o Grand Canyon, que tem cerca de 1,6 km de profundidade. Acredita que o Vale Marineris tenha se formado de forma semelhante a um cânion tectônico ou por movimento das placas. A principal teoria é que o vale começou a se formar há bilhões de anos devido ao estiramento da crosta marciana, provavelmente associado ao processo de expansão da crosta devido ao movimento de placas tectônicas primordiais. Outro fator importante na formação do vale pode ter sido a ação de rios de água ou gelo que, no passado de Marte, podem ter modelado e aprofundado a região. Embora o Grand Canyon da Terra seja famoso por sua beleza e profundidade, o Vale Marineris é incomparavelmente maior. O Grand Canyon tem cerca de 450 km de comprimento,
30 km de largura e 1,6 km de profundidade. Comparado a isso, o Vale Marineris é mais de 8 vezes mais longo e 4 vezes mais profundo. Outra diferença é que o Grand Canyon é resultado da ação da água, enquanto o Vale Marineris é provavelmente mais influenciado por processos tectônicos e vulcânicos. O Vale Marineris oferece aos cientistas uma visão única da história geológica de Marte, pois ele expõe camadas de material que podem ter sido formadas em diferentes períodos da história do planeta. A presença de várias formações geológicas no interior do vale sugere que ele pode ter sido um local importante para a análise de processos antigos de Marte, como atividade vulcânica, erosão e a possível presença de água líquida no passado. Marte tem sido um destino constante para missões espaciais. A NASA, a ESA, a Agência Espacial Europeia e outras organizações internacionais enviaram sondas e rovers para explorar o planeta. O rover Curiosity, lançado em 2011, e o rover Perseverance, lançado em 2020, estão atualmente explorando a superfície marciana em busca de sinais de vida antiga e estudando a geologia e a atmosfera de Marte. Embora Marte hoje não tenha vida como a conhecemos, cientistas ainda buscam sinais de vida passada, como micróbios ou organismos simples que possam ter existido quando Marte tinha um ambiente mais favorável. A descoberta de água congelada em Marte e as condições que existiram no passado aumentam a esperança de que o planeta tenha sido habitável em algum momento.